Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos juntos neste momento para ouvir a mensagem do Senhor, para refletir na exposição bíblica. O desejo do meu coração é que o Senhor fale com você. Hoje nós vamos refletir sobre o Redentor que nos livra do mal. O Redentor que nos livra do mal. Nós estamos expondo o Evangelho de Marcos e hoje nós chegamos no capítulo de número 9 e faremos a leitura dos versos 14 a 29. Marcos 14 a 29. Eu convido você então a abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que farei nesse instante. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra. Ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Então ele disse: desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Convido você, meu querido, mais uma vez a orar comigo e juntos nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração nesse momento. Pai eterno, glorioso Deus, lemos a Tua palavra. E nesse instante, Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Queremos, Senhor, que o Espírito Santo fale ao nosso coração e revele as verdades da Tua palavra a nós, para que sejamos de fato impactados por ela. Pai, em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Meu Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém. O texto que nós vamos expor hoje é um texto que nos traz uma advertência e uma repreensão. Duas coisas que realmente nós precisamos. E esse texto é uma advertência e uma repreensão para nós, porque o nosso Salvador nos ama. E Ele nos repreenderá repetidas vezes para que sejamos totalmente formados à sua semelhança. O contexto aqui é muito interessante, meus irmãos. Jesus acaba de descer do Monte da Transfiguração, onde foi ali revelado a sua incrível glória, a sua divindade, onde ficou evidente que ele é o cumprimento de toda a lei e do que os profetas proclamaram. Este é o cumprimento final dos requisitos da lei.
Este é o Filho de Deus. Essa é a esperança do mundo, da nossa vida. E assim, imediatamente ao descer do monte, é recebido com um mal terrível, um mal destrutível, distorcido. E a justa posição entre a transfiguração e esse momento do mal é muito, mas muito importante para prestarmos atenção, porque esse mal que Cristo agora encontra é um argumento para a necessidade daquele que é revelado lá no Monte da Transfiguração. Este é o Filho de Deus, aquele que cumpre a lei e os profetas, como eu disse. Esse é a nossa única fonte de esperança. Se esse tipo de mal realmente existe, e realmente tem esse tipo de poder destrutivo, somos pessoas que precisam de resgate, que precisam de proteção. E Jesus desce do monte e, essencialmente, agora ele entra numa discussão. É uma discussão entre os escribas e os seus discípulos. Os escribas estão seguindo Jesus, tentando destruí-lo. Nós vemos isso durante todo o Evangelho de Marcos. Eles tentam dizer que ele é uma fraude, que ele é um blasfemador, que está enganando as pessoas. Eles estão procurando qualquer oportunidade para destruir o Cristo, para destruir a Jesus. O verso 16 diz que então ele interpelou os escribas. Que é que discutis com eles? Verso 17 e 18, na continuidade, diz: e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Há duas coisas nas quais você deve prestar atenção na resposta desse homem. Primeira, o mal destrutivo. O mal destrutivo. Primeiro, quando Cristo encontra uma dessas pessoas possuídas, deve ser para nós um aviso novamente do mal que está presente nesse mundo caído, nesse mundo afetado pelo pecado. Vemos aqui em detalhes específicos quão destrutível é esse mal. Se você olhar mais adiante na passagem, no verso de número 22, o homem relata: e muitas vezes o lançou no fogo e na água para matá-lo. É isso que o mal faz. É sempre destrutivo, nunca produz o bem. Isso nunca lhe dará vida. O mal nunca traz vida, nunca leva a bons frutos, nunca leva a paz, a reconciliação, a verdade. Nunca vai nessa direção, meu querido. Jamais irá nessa direção. O mal, é o fundo do poço. Satanás veio para matar, roubar e destruir. E aqui está o problema. O mal, às vezes, nem sempre parece ruim para nós. Às vezes, o mal parece bonito. Às vezes, ele parece absolutamente atraente. Quer ver um exemplo? Se um homem cobiça uma mulher, ele não vê o mal nisso. Ele vê a beleza. Embora o que ele esteja fazendo é destrutivo para o seu coração. E se ele é casado, é destrutivo também para o casamento, para a sua esposa. Mas não parece tão destrutivo assim. Parece atraente, parece bonito, sedutor. Se você está ouvindo, por exemplo, uma fofoca, talvez essa fofoca não pareça má naquele momento. Os detalhes parecem emocionantes e o mal não parece tão ruim assim quando você escuta isso. Se você descumpriu a lei e conseguiu algum benefício, há um burburinho de autossoberania que você sente e parece que você tem poder, e parece que você é independente, que você é bom, mas não é bom. A rebelião, queridos, ela nunca é boa. Desobediência nunca é boa. Luxúria nunca é boa. Fofoca nunca são boas. Roubar nunca é bom. Orgulho nunca é bom. O mal é mal. E é nessa imagem física gritante dessa cena que nós vemos o que acontece quando o mal segue o seu caminho e toma conta de uma pessoa. Não é só porque esse rapaz não é espiritual. Querido, ele foi roubado da sua humanidade. E o espírito dentro dele tem a intenção de levá-lo à morte. Esse é o caminho do mal. Como eu disse, Satanás ele veio para roubar, para matar e destruir. Esse é o trabalho intenso, contínuo e intencional de Satanás. Matar, roubar e destruir. Sabe, meu querido, eu quero pensar algumas coisas com você aqui.
Em que áreas da sua vida você tem minimizado o mal e não está olhando para o Senhor Deus? Onde o pecado é sedutor para você, enganador, atraente, traz uma perspectiva bonita. Onde por causa de sua atração, por causa de seu prazer, por causa da sua suposta beleza, você está baixando a guarda, meu amado. Nós temos que tomar muito cuidado para não brincar e flertar com as questões que nos levarão à destruição. Cuidado, queridos. Cuidado com os seus olhos, cuidado com a sua mente, cuidado com os seus desejos. Lembra do cântico que nós ensinamos para as crianças? Cuidado olhinho que vê, cuidado boquinha que fala, cuidado mãozinho que pega. Queridos, a minha oração é para que eu e você estejamos alertas, vigilantes contra esse mal que reside nesse mundo caído e que tenta nos seduzir constantemente. Mas há uma segunda questão aqui. A nossa total incapacidade de destruir o mal. Nós temos que abraçar a nossa total impotência para derrotar o mal em nós mesmos. Eu e você não temos capacidade independente, autossuficiente para derrotar o mal, seja qual for. Talvez tenhamos a capacidade de expô-lo, talvez tenhamos a capacidade temporária de contê-lo, mas não podemos destruí-lo, nós não temos essa capacidade. E quando os discípulos, obviamente aqui incrédulos, obviamente aqui autoconfiantes, tentam libertar esse rapaz, eles não têm poder algum para fazer isso. Isso significa que nós não devemos viver por nós mesmos, meus amados, mas sim dependemos totalmente da graça protetora e libertadora de Jesus Cristo. E se a sua vida ela é piedosa de alguma forma, você não pode se orgulhar disso. Muito pelo contrário. Devemos adorar ao Senhor que nos libertou e produziu essa santidade em nós. É graça de Deus isso. Como eu tenho dito, se eu erro, a culpa é minha. Mas se eu faço o que é certo, é porque a graça de Deus está agindo na minha vida. Essa graça é a evidência empírica de qualquer coisa boa que eu faço. É a graça libertadora, fortalecedora e transformadora operando na minha vida e na sua vida. Porque se houvesse qualquer resquício de habilidade em nós para derrotar o mal, Jesus não precisaria vir a esse mundo. Por que nós precisaríamos de Cristo, de redenção? Mas nós nos lembramos que sem a cruz, queridos, nós não temos esperança, porque nós não temos esse poder. Sem a cruz, nós não somos amparados, aceitos por Deus, não há como nos reconectar com o Senhor. Não há esperança para nós, além da graça transformadora. O texto diz que, tendo ouvido o relato do homem, Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. O Senhor aqui, Ele fala e Ele confronta o coração dessas pessoas. Ó geração incrédula, vocês não estão compreendendo? Vocês não estão entendendo? Jesus está aqui falando aos discípulos, nesse momento muito importante, até quando vocês não entenderão? Por quanto tempo vocês responderão com descrença? Quanto tempo vocês vão viver na sua autossuficiência? Por quanto tempo vocês vão precisar ver o meu poder? Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu lhes mostrei, como é que vocês ainda não creem? Na repreensão do Senhor Jesus aqui, a graça, queridos. Sabe por quê? Ele não está dizendo aqui simplesmente algo para repreendê-los nesse sentido, mas o Senhor aqui, Ele está mais uma vez chamando esses homens a deixarem a sua autoconfiança, abandonarem a descrença, encontrarem esperança e descanso no Redentor. Esse é o papel da graça, queridos. Ela nos confronta. A graça é isso. Ela nos faz olhar para nós mesmos, para nossas mazelas. E aí nós vemos que quando o menino é levado, vemos outra demonstração do mal que ele venceu. O menino, diz a palavra, que convulsionava, caía no chão, girava em torno daquilo que espumava. Coisa terrível, que cena horrenda diante do Messias. Imagine essa cena, meu querido. E Jesus olha para esse menino contorcido e diz ao pai dele, com muito amor e muita compaixão: há quanto tempo isso está acontecendo?
O pai então responde e diz: desde a infância esse poder destrutivo tem operado na vida do meu filho. Então o pai diz o seguinte: se você puder, Jesus, fazer alguma coisa, tenha compaixão e nos ajude. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus está essencialmente dizendo assim: pai, seu problema não é a minha capacidade. O seu problema não é a minha vontade. O seu problema é a sua fé. Se você vem a mim com fé, as coisas são possíveis além de qualquer coisa que você possa imaginar. Além de qualquer coisa que você possa imaginar. Sabe, meus irmãos, o mesmo acontece quando nós enfrentamos a nossa batalha contra o pecado. Contra o pecado, contra o mal que habita em nós, contra os nossos ídolos. Quando nós enfrentamos as tentações da vida nesse mundo caído. O nosso problema não é que Deus necessita de poder ou careça de poder para nos libertar. O nosso problema não é esse. O nosso problema não é que Ele não tenha disposição. Sabe qual que é o nosso problema real e verdadeiro? É a nossa própria incredulidade. Nós limitamos em nossos corações o poder de Deus em nossa incredulidade. Mas, querido, Deus é capaz e Deus está disposto. Após a declaração de Cristo, nós vemos aqui um clamor do Pai. E o clamor do Pai é: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, me ajude em minha incredulidade. Que confissão humilde e maravilhosa, querido. Que confissão extraordinária. Essa aqui tem que ser a minha e a sua confissão, meu amado. Nós cremos que vivemos pela fé, mas nem sempre assim agimos. Há momentos em que nós entramos em pânico, esquecendo que Deus está conosco todos os dias. Ele está em nós e por nós. Há momentos em que fazemos coisas com as nossas próprias forças, esquecendo que a nossa única esperança é o poder de Deus. Há momentos em que vivemos para o seu reino, sim, mas há outros momentos em que preferimos ter o nosso próprio reino, estarmos nós no controle de todas as coisas. Há momentos em que amamos a vontade de Deus, e amamos o seu caminho, e amamos a sua sabedoria. E há outros momentos em que queremos o nosso próprio caminho. Há momentos em que você seria tentado a pensar que é um soberano melhor que o seu Senhor, que você sabe das coisas. Meu amado, todos nós precisamos reconhecer que a guerra de fé ainda se enfurece dentro de nós, do nosso coração. Por isso nós temos que adorar ao Senhor, porque mesmo que haja um pouco de fé em nós, adore ao Senhor pela crença que Ele deu a você e clame ao Senhor: acrescente mais a mim, Senhor. Nós precisamos juntos confessar isso, nós precisamos juntos clamar isso. Senhor, me ajude em minha incredulidade, porque a minha vida não é uma imagem de fé perfeita, firme e zelosa. Eu ainda preciso do seu resgate, eu preciso de fé, eu ainda preciso da sua força, ainda possuo um coração pecador, querido. Nós somos assim, meus amados. Vendo Jesus a multidão que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Meus amados, é uma figura do poder de Cristo aqui. Pelo poder do Senhor, o menino agora é liberto. Que coisa extraordinária, querido. Não há mal, tão mal, que ele não possa derrotar, que o poder do Salvador não derrote. Mas agora o Senhor nos direciona para um momento que ronda esse texto o tempo todo. Observe agora no final, verso 28 e 29. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo, Jesus? Respondeu então o Senhor: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. O que nós vemos aqui é uma demonstração de dependência de Deus. Somente nele nós podemos fazer alguma coisa. E aqui está o que a oração faz, queridos.
A oração, ela me chama para abandonar a minha confiança em mim mesmo, para abandonar a minha esperança em mim mesmo, para abandonar a minha ilusão, a minha força, a minha sabedoria, aquilo que eu acho que eu sei. Se eu sou forte, se eu sou capaz, se eu sou o suficiente, a oração não tem sentido, meu amado. Não precisa orar então. A oração, ela nos leva a um abandono do eu e um descanso no poder de Deus. Isso é o que é oração. A nos despirmos de nós mesmos. E oramos porque estamos desesperadamente conscientes de que nossa única esperança é quem acolhe, recebe e responde a essas orações, o nosso Senhor. Devemos orar porque reconhecemos que a nossa esperança se baseia em nada menos que Jesus e sua justiça. É por isso que nós devemos orar. É por isso que nós devemos clamar. É nos colocarmos diante de Deus, abandonando a nós mesmos toda a nossa autoconfiança. Eu pergunto a você, será que realmente estamos desejosos da graça de Deus? Esposas, se você tem que ter uma conversa difícil com seu marido, sabe o que você tem que fazer primeiro? Ore. Marido, ore para liderar bem o seu lar, para ser um homem de Deus. Filhos, orem para obedecerem aos seus pais. Ore para saber se você, como que você vai administrar o seu dinheiro, como é que você pode investi-lo e gastá-lo com sabedoria. Quando você está na rua, indo para algum lugar, de um lugar para o outro, ore para que o Senhor o livre das tentações e ele seja honrado na sua vida. Ore pelos seus filhos, para que eles sejam guiados pela graça do Senhor, para que sejam transformados, alcançados pelo Senhor e vivam para a glória dele. Quando você lida com um vizinho que é difícil, ore, querido, ore por isso. Devemos orar para que a graça nos resgate, nos capacite e nos ajude nas batalhas do nosso coração contra o pecado. É por isso que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, ele diz: ore sem cessar. Reconheça que a única fonte e suficiência para a nossa vida é o nosso maravilhoso Salvador. E quando fizermos isso e descansarmos nessa graça gloriosa, todo o mal será destruído. Todo o pecado que habita em nós caminhando ao Senhor, trabalhando, sendo trabalhados pela graça do Senhor, queridos, nós vamos nos despir do velho homem, se renovar do novo homem, nós vamos quebrar essa fábrica de ídolos, nós vamos quebrar a nossa autossuficiência pela graça e pela ação poderosa do Espírito Santo. Portanto, querido, ore e clama ao Senhor para acrescentar fé à sua vida, para que possamos descansar no Redentor, que tem poder para nos livrar do mal. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.